Alô, você amigo, amiga da TV Mossoró, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no Canal 7 para mais um programa Conheça os Seus Direitos. Um programa que a cada semana aborda para você, com você, os temas ligados aos direitos e aos deveres de forma simples, de forma descomplicada, sempre buscando a sua participação, a sua interação, a sua compreensão em relação aos assuntos que nós abordamos aqui. Hoje mais um programa inédito. E na alegria de poder estar com você, mais uma vez, comunicando aqui através do Canal 7, a sua TV Mossoró, canal aberto para toda a região oeste. Hoje eu continuo, isso a gente tem dito sempre, a cada semana, né? Porque é importante que você que acompanha o nosso programa já há 5 anos, entenda a ausência do Dr. Eval na condição de entrevistador, de apresentador. Estamos aí já caminhando para o 6º ano. Dr. Eval está na condição de juiz eleitoral e por isso mesmo não está conosco na condição de apresentador. Até outubro, cheio de tarefas aí em relação ao processo eleitoral aqui na cidade de Mossoró, bem como na Serra do Mel, são os 2 municípios que integram aqui essa região. Barão também, né, Dr. Eval? Porque ele está aqui também, rapaz. Ele está hoje não como apresentador, mas como entrevistado e já está trazendo as informações. Doutor Eval, primeiro que dizer da alegria de tê-lo aqui conosco, viu? Saudade grande, o pessoal sempre ligando, cobrando a sua participação. Que bom que o senhor veio estar conosco hoje mais uma vez. Seja bem-vindo. Beleza, amigo Marquinhos, um prazer enorme, mais uma vez. Realmente eu estou com saudade também, eu acho que esse sentimento é recíproco, saudade do amigo e amiga que sempre nos acompanha às quartas-feiras. Nesse período, conforme Marcos mais uma vez disse, a gente não pode estar como apresentador, mas estou sendo muito bem representado por essa competência, por esse bacharel em direito, por esse servidor do Poder Judiciário, esse jornalista ímpar reconhecido por toda, vamos dizer, a imprensa moçoroense aqui apresentando, então com certeza a galera está se dando bem. E conforme prometido, né, Marquinhos? Pelo menos uma vez por mês a gente vem na condição de juiz eleitoral. E uma via de mão dupla. Tanto é importante, vamos dizer, para o programa Conhecer o Direito, dentro do espírito do programa Conhecer o Direito, dentro do que nós idealizamos, pensamos sobre o programa Conhecer os Direitos, bem como para a Justiça Eleitoral. Eu agradeço como juiz da 33ª Zona, como representante da Justiça Eleitoral em termos de propaganda, o espaço dado pelo programa para que a gente possa. Nós precisamos do programa Conhecer o Direito, nós precisamos desse espaço para dentro da nossa campanha de conscientização. Foi uma opção nossa. Nós não somos obrigados a fazer esse tipo de conscientização, esclarecimento, conversa, bate-papo via tanto em reuniões, tanto quanto em Twitter, Facebook, televisão, que eu sempre, inclusive, desafio a qualquer rádio ou televisão que não tenha nos chamados, que eu não tenha ido e fui a todas. Se não fui ainda, se você não me ouviu ainda em uma rádio, você não me viu ainda, televisão não, sempre fui. É porque não me chamaram ainda. E eu, evidentemente, não estou me convidando ainda, mas vou já me convidar. Eu vou me convidar, vou pedir para ir, para poder chegar, evidentemente, a maior quantidade possível de moçoroenses, de baraunenses, né? Que é Baraúna, né? Baraunense e de o cidadão de Serra do Mel, acho mais fácil, né? Não sei como é o nome aí, Serra do Melense, não sei, enfim. Peço desculpa aos amigos e amigas de Serra do Mel. Mas o povo da Serra do Mel, mas é o povo da Serra do Mel. Eu realmente falo o que penso, eu não sei falar como é, se alguém puder esclarecer, porque a gente aprende. Mas, enfim, a alegria de estar aqui e de poder, vamos dizer, publicizar para não haver o descumprimento da lei eleitoral, às vezes, doutor Eval, eu acho tão interessante essa postura, porque muitas vezes eu sinto o seguinte, as pessoas até descumprem. A gente sabe que entre os candidatos, evidentemente, que existe um nível de consciência, mas muitas vezes, na população, mesmo entre os candidatos, mas sobretudo entre os cabos eleitorais, entre os agentes políticos, muitas vezes falta conhecimento exatamente daquilo que é possível, até onde se pode ir em relação à propaganda. Verdade. Quer dizer, esse trabalho, essa preocupação é muito mais no sentido de educar, não é isso? Com certeza, Marquinho. Só para você ter uma ideia, eu queria até agradecer aqui, na grande audiência que o programa Conhecer os Direitos tem, a comunidade política. Eu fiquei encantado. Na nossa primeira reunião, eu tenho chamado de segunda reunião que nós tivemos hoje. Daqui a pouco eu quero saber sobre essa reunião, viu? A reunião conjunta
E terceiro ato da Justiça Eleitoral. Porque eu cheguei até a comunicar aqui, na primeira vez que estive aqui, que a Justiça Eleitoral ia fazer um encontro maior com a presença dos membros da Corte, o que houve no último dia 11 de junho. Hoje tivemos o terceiro ato da Justiça Eleitoral, segunda reunião conjunta, Justiça Eleitoral, 33ª Zona e Ministério Público Eleitoral, com a doutora Karine Crispim. E eu fiquei encantado com o aumento maciço das pessoas que fizeram presente, tanto de políticos já detentores de mandato, representantes das coligações, pré-candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, de ambas das 3 cidades. E o mais importante, uma grande participação. Perguntas de todos os lados. E isso me deixou alegre. Por que me deixou alegre? Porque se houver o descumprimento da legislação eleitoral, eu disse e repito aqui em público, com certeza tudo indica que o descumprimento será praticamente de propósito ou só pesando os riscos. Não é por falta de informação, de orientação, de acompanhamento. Olha, respondemos a tudo, Marquinhos. Você sabe como é a audiência pública, foi praticamente nesse estilo. Agradeço, inclusive, as emissoras de televisão. Senti até a ausência da TV Mossoró, não sei se o Newton... A TV Mossoró foi para lá, foi, né, eu senti a ausência, a TV Mossoró não foi, mas a TCM foi, as rádios, a maioria estava lá, inclusive fazendo perguntas, os jornais, todos lá, pelo menos mais ou menos eu percebi. Enfim, né, quero pedir desculpa, inclusive, a alguns radialistas que tentaram se falar com a gente logo após o final, mas eu tive outra reunião. Uma reunião com o delegado da Polícia Federal e com o comandante, até faço na pessoa de uma amiga da Rádio Rural, pensei que ela fosse aguardar, não deu certo, eu saí quase 6 horas, mas enfim, o que é que eu quero dizer? Nós estamos utilizando essa via que está sendo muito bem, vamos dizer, compreendida, não só pelos diretamente interessados, espero que pelo povo, você, amiga, porque chega amiga, a população, né, doutor? À medida que os comunicadores também são informados, isso, a imprensa né? Tem gostado disso, eu tenho sentido que a imprensa tem gostado. E desafio a imprensa a não dizer que a transparência é total da 33ª Zona, em relação a tudo. Jogo aberto, falando realmente simples, explicando e esclarecendo, como nós vamos fazer aqui. Algumas coisas hoje aqui, a partir das perguntas que você tem e as perguntas do amigo e amiga, nós vamos falar algumas coisas novas aqui, inclusive coisas que eu falei na reunião, algumas dúvidas que tem, para que a gente possa esclarecer você, amiga e amiga, da melhor forma possível sobre a propaganda eleitoral. Doutor Eval, em relação a essa questão, a esse momento que nós estamos vivendo de propaganda, né? Nós sabemos que a propaganda não é ainda, não está autorizada, não está liberada. Isso. Estamos vivendo aí um momento ainda de expectativa em relação às convenções que vão definir os candidatos. Mas me diga, já tem havido alguma representação? O senhor já tem percebido alguma movimentação em relação a essa propaganda? Já há reclamação em relação à propaganda antecipada? Isso já tem chegado à 33ª Zona? Veja, Marquinhos, você me faz uma pergunta muito pertinente. Eu tenho dito, e o início da nossa reunião hoje foi esclarecendo a comunidade que eu já estou na segunda fase. Ou seja, naquela primeira reunião que eu tive sozinho e depois a doutora Karine Crispim sozinho, nós se preocupamos com esse período que as pessoas chamam de propaganda eleitoral antecipada, que eu não gosto desse nome. Você sabe, eu publiquei inclusive um artigo na internet, na imprensa escrita. Os jornais publicaram. Os jornais publicaram, eu até agradeço todos os jornais, e eu não gosto desse termo. E a reunião hoje justamente não tratou mais disso. Por quê? Eu só tenho mais 15 dias que não pode haver propaganda. Porque não existe propaganda nenhuma agora. O motivo principal da reunião foi essa segunda parte. O que eu tenho chamado de propaganda eleitoral propriamente dita. Ou seja, o que pode e não pode. O que você me pergunta, se você me pergunta pela manhã, eu teria uma resposta. Em relação a essas... Coincidentemente, quando eu cheguei às 14 horas hoje, eu cheguei na realidade 1h15 para justamente montar a pauta com o meu chefe do cartório, nós recebemos a primeira representação contra uma determinada pré-candidatura e de plano determinamos a notificação, inclusive pessoal, dessa pré-candidatura e de e-mails de imprensa com relação a supostas infrações à legislação eleitoral. E por volta mais ou menos do fim da reunião, a promotora me entregou pessoalmente
a segunda representação. Então nós já temos 2 representações que as pessoas chamam de propaganda eleitoral antecipada, que na verdade é suposta infração à legislação eleitoral. E justamente naquela linha que nós conversamos desde o começo, eu não agi de ofício nesse período, vou agir na segunda parte agora, a partir do dia 6 de julho. Montei, inclusive, a nossa estrutura já de fiscalização. Conversamos com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. Estamos já foi conversado com hoje, inclusive, Polícia Federal e Polícia Rodoviária. Vamos conversar após semana com os 2 comandantes da Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Maximiliano, com o policiamento de trânsito, do Tenente Almeida do Meio Ambiente. Vamos conversar com todas as polícias para estarem ligados e nos ajudarem. Mas respondendo objetivamente, depois justamente, por isso que é praticamente a primeira emissora que está tendo, está me perguntando, eu não vou sair dizendo. Eu tenho até fiquei, vamos dizer, não vou dizer assim, eu não coloquei no Twitter, no nosso Twitter, porque achei, evidentemente, vou colocar minhas decisões. Os outros atos eu não coloco. As minhas decisões, quem acompanha meu Twitter, @CSeusDireitos, vai ver em primeira mão, logo após a publicação. Mas não vou estar dizendo toda hora que entrar na representação, para não estar dizendo que, o doutor faz questão de dizer, não faz questão nada. As representações apareceram, o processo é público, o chefe do cartório recebeu, eu notifiquei pessoalmente essas pré-candidaturas para que exerça o seu direito de defesa. Tendo em vista que eu não agi de ofício nesse período, porque entendo que o juiz que começa um processo jurisdicional e julga, realmente perde a sua imparcialidade. O processo começou por via do Ministério Público Eleitoral, que entrou com 2 representações, nós notificamos os representados, que devem apresentar suas defesas em 48 horas, e na próxima semana, impreterivelmente, o mais rápido possível, será anunciado em primeira mão as decisões com relação a essas primeiras representações por infração à legislação eleitoral atual. Ou seja, por fazer propaganda quando não é permitido. Eu não estou dizendo que vou julgar procedente. Eu posso julgar improcedente as 2. Mas o que o Ministério Público Eleitoral disse é que houve propaganda, houve infração à legislação eleitoral de 2 pré-candidaturas aqui de Mossoró. Perfeito, olha, nós já temos, está esquentando o programa, né? Essa informação aí que o doutor Evaldo já colocou aí, interessantíssima, dessas representações. A gente vai precisar dar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre propaganda eleitoral, tem tanta coisa interessante, olha, fique aí, você não perde por esperar, rapidinho a gente volta.